Moçadinha, quem veio pro vídeo hoje, hein? Ah, meu amor, ela quer sair no vídeo. Dá tchau pra galera. Oi, que nada. Fala oi, oi. Se você está mais perdido do que a Carol Conká depois da saída histórica do Big Brother, em relação à cultura brasileira, em relação àquilo que significa ser brasileira, porque você tem razão. A marca da nossa identidade, a marca da cultura nacional é justamente a transgressão. E a transgressão, ela não tem lógica, ela não é um projeto racional de país. Ela se determina justamente por vieses, né, por fingir que vai para um lugar e vai para o outro, né, exatamente aquilo que a gente chama de catumbeiro no futebol, o cara que dá o drible, que finge que vai para a esquerda e vai para a direita. Essa marca do brasileiro, que já foi extremamente trabalhada, inclusive na literatura, Mário de Andrade, em Macunaíma, vai pensar sobre isso, Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, vai dizer sobre nós que a nossa sociedade é uma colcha de retalhos, que nós somos antropófagos, a gente devora a cultura do outro. Ela mais do que nunca está presente, né? O Brasil hoje é um país cheio de contrastes, cheio de arestas, e junto com isso vem algumas manifestações sobre as quais a gente tem que conversar. Vamos lá? Bom, vocês acompanharam, né, essas estátuas caindo em Bristol, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as manifestações contra a morte do George Floyd, né? Todos esses movimentos, e inclusive no Brasil, né, a tentativa de derrubada da estátua do Borba Gato, porque foi um grande bandeirante que matava índios, matava negros, é uma forma de transgressão, mas é uma transgressão positiva, uma transgressão que está tentando mudar alguns valores históricos, né, que faziam com que a nossa sociedade não fosse uma sociedade progressista. Então, quando a gente vê derrubada de estátua, como é que a gente vai pensar isso em termos de redação? Porque já foi tema de redação esse ano na Faculdade de Medicina de Santa Fé do Sul, né? As estátuas, gente, elas são só a representação. Não adianta você derrubar a estátua se aquilo que fez com que a estátua estivesse lá, ou seja, o discurso racista, o discurso escravocrata, o discurso machista se perpetuar. Então a estátua ela pode sair, mas ela tem que sair depois que o discurso for desnaturalizado. É isso que você tem que colocar na sua redação, tá? Aqui no Brasil a gente tem os movimentos Black Blocs, tá? E esse movimento, inclusive, é um movimento extremamente transgressor que usa da violência. Usar da violência não é um bom caminho. Papo sério agora, como que isso vai entrar na tua redação? Tem algumas expressões que são fundamentais quando a gente trata da cultura brasileira. Até porque esta cultura ela tem entrado como tema, sem que a gente perceba, né, é um grande eixo de temas particulares de redação. Por exemplo, na Faculdade de Medicina de Santa Fé do Sul, a questão era derrubar ou não derrubar estátuas, como a gente acabou de assistir. Na FAMERP deste ano, a questão era denunciar ou não denunciar casos de abuso, né, de homens contra as mulheres, assédio de homens contra as mulheres, fundamentalmente se isso é ou não é uma atitude transgressora em relação à lei. Então, esse tipo de assunto cai, tá? O Roberto da Mata vai propor para a gente uma ideia que é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: como o Brasil é um país que tem assimetria de poder, assimetria de poder, gente, é uma expressão ótima para vocês usarem na redação de vocês. Ela é sintética, ela vai trazer um vocabulário variado, ela já começa a valorizar aí o critério linguagem, que é tão difícil de tirar nota. Roberto da Mata fala: o Brasil é um país que tem assimetria de poder, e nesta assimetria de poder, a transgressão é uma forma adaptativa de evolução. Olha que interessante, a transgressão é a nossa forma de sobreviver. Mas evidentemente que na tua redação o que fica melhor é a transgressão é uma forma adaptativa, né, de evolução social. Se nós não transgredirmos, é como se nós fizéssemos um pacto de silêncio, como se nós estivéssemos concordando com a assimetria de poder. Agora, o que é a assimetria de poder? É um dos países que tem a maior concentração de renda no planeta, é um dos países que mais mata mulheres no mundo, é o quinto país em que as mulheres são mais assassinadas no planeta.
Nós somos a terceira população carcerária do mundo, né? A primeira é a China, por motivos óbvios, tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, é um país imenso. A segunda é os Estados Unidos, né? Porque a prisão é privada. A terceira é o Brasil, não dá para entender por quê. Então isso tudo são marcas de assimetria de poder. As mulheres que morrem, os miseráveis que não têm R$500 por mês para poder viver, a renda média das famílias brasileiras é de R$2.600 para 5 pessoas. Ou seja, se tiver um bebê aí, você não consegue pagar a fralda, né? Esse miserável, gente, se ele for preso de maneira errada, se ele for preso porque o nome dele é parecido com alguém que está sendo perseguido pela polícia, ele não tem dinheiro para pagar um advogado. Então há uma assimetria de poder aí. A legislação, o direito, né, o Estado democrático de direito não é para ele, porque ele não tem acesso à justiça, ou seja, ele não tem acesso aos direitos universais. É um país que nós já vimos, né, tem uma assimetria absurda em termos de educação. Este ano que passou, né, 2020, mais de 35% da população de estudantes não tinha acesso à internet, né, já criou um fosso aí intelectual. Então, nesse aspecto, nessa assimetria, é óbvio, né, que o Estado democrático de direito é como se fosse um véu extremamente hipócrita que encobre, né, as relações que são absolutamente violentas. A violência das leis no Brasil é muito grande porque a legislação ela é excelente, mas ela é feita por uma parcela muito pequena, né? Nesse aspecto, os gestos de transgressão, que geralmente a gente lê como corrupção, falta de ética, para o Roberto da Mata são formas de sobreviver. Né? Por que o brasileiro fura a fila? Porque essas filas são imensas. Você pensar, por exemplo, numa fila do INPS, você morre antes de conquistar a sua aposentadoria. Agora, a fila imensa é o grande problema. É lógico que você não espera que o brasileiro tenha o mesmo comportamento de um alemão ou de um japonês. Por quê? Porque lá o Estado funciona. A educação da Alemanha e a educação do Japão são excelentes, né? O Estado democrático de direito funciona. Quando crimes são cometidos, a possibilidade dos crimes serem resolvidos é muito grande, ao contrário aqui do Brasil. Apenas 5% dos assassinatos no Brasil são resolvidos, ou seja, é permitido matar. Essas questões todas, elas justificam, né, aquilo que nós chamaríamos de transgressão social. A questão que fica é, na nossa redação, né, essa transgressão ela é positiva ou negativa? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Uma saída dialética para isso, né, e que inclusive vocês devem usar, é que a transgressão ela é extremamente positiva como forma de denúncia. Ela denuncia que alguma coisa está fora da ordem, como foi o tema da FUVEST. Só que ao mesmo tempo é necessária uma educação para que esta transgressão ela seja pacífica, né? E até por motivos óbvios. A gente imagina, por exemplo, uma grande manifestação em que haja violência. Não vai a maioria da população porque boa parte não pode correr da polícia, uma parte tem defeito físico, tá? Manifestações em que não vai a maioria da população brasileira são manifestações, gente, sem resultado, porque o que os políticos têm medo é de voto. Então, se eles percebem que a maioria dos eleitores não está preocupada, né, com aquilo que está acontecendo no país, eles não mudam a conduta política. Mas quando eles percebem que a maioria da população está descontente com aquilo que está acontecendo, aí sim a transgressão é interessante. Então aí você já tem o posicionamento da tua redação. A sociedade brasileira é transgressora? Sim. Isso é um aspecto positivo, isso é um aspecto dialético. Quando essa transgressão se transforma em violência gratuita ou violência sem orquestração, sem organização, vai fazer com que o país seja um dos países mais violentos do mundo, onde a polícia mais mata e mais morre, com a terceira população carcerária do planeta. Mas quando essa transgressão ela é uma marca cultural que tem uma finalidade, ou seja, ela tem um mínimo de ordem aí, ela vai se tornar resistência contra um Estado democrático em que há assimetria de poder, e nesse aspecto ela é extremamente positiva. Moçada, esse é um excelente tema da Unesp, tanto que a Unesp tem pedido este tema, evidentemente com especificações variadas, né? Quando a Unesp pergunta se a gente pode ou não derrubar estátuas, quando a Unesp pergunta se a gente deve ou não
a fazer denúncias de comportamentos morais transgressores, né, ou comportamentos não só morais, mas também criminosos transgressores, que é a violência sexual contra as mulheres, o assédio sexual contra as mulheres, o que ela está pedindo, na verdade, é como que a gente faz para lidar com o caráter transgressor da sociedade brasileira, que tem essa marca de dialética que tem que estar no seu texto, ok? Isso é entender o global, isso é um recorte extremamente interessante para aquilo que você tem que colocar. Em cima disso, a gente tem dois grandes argumentos, né? A transgressão é dialética porque ela é uma marca adaptativa e, portanto, ela tem a finalidade de tentar diminuir um pouco a simetria de poder, e a transgressão é resistência contra uma sociedade que é desigual e, portanto, é injusta, sendo que a justiça é um dos grandes valores que a gente defende em redação, tá? Boa escrita para vocês, e até a aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, com a ideia de cultura, como trabalhar direito, o diferencial de cultura.